Olhe ao seu redor. Catedrais, arranha-céus, redes digitais. Tudo o que chamamos de civilização nasceu não só de guerras e invenções, mas também da maneira como o ser humano aprende a amar, a conviver e a organizar sua vida em sociedade. Desde as primeiras cidades da Mesopotâmia até as democracias modernas, o amor entre iguais esteve presente. Para alguns, era sagrado, ligado aos deuses e aos rituais de fertilidade. Para outros, era pecado, proibido, digno de punição. Entre aplausos e apedrejamentos, essa atração atravessou séculos. E aqui está a questão. Cada época decidiu o que era aceitável ou inaceitável. Não por acaso, sempre à sombra de dogmas religiosos, morais, políticos. O que em um império era celebrado em templos, em outro se tornou crime de morte. O que para filósofos era uma expressão da natureza, para líderes religiosos se transformou em ameaça à ordem. Com isso, vemos o verdadeiro coração da sociedade. Ela não só cria valores, mas também os destrói e reinventa. E o amor entre iguais foi um dos campos de batalha dessa constante mutação social. Direitos conquistados em uma geração foram retirados na seguinte. Leis que libertavam viraram algemas em outras épocas. E cada avanço trouxe consigo polêmicas. Até onde vai a liberdade? Até onde vai o dever? Hoje falamos de cidadania, igualdade, direitos humanos. Mas por trás desses conceitos modernos, há milhares de anos de disputas, preconceitos, filosofias e sangue derramado. A homossexualidade não é uma invenção de minorias, nem uma moda da pós-modernidade. É um espelho da humanidade, um reflexo de como lidamos com o diferente, de como criamos leis e de como definimos o que chamamos de moral. Então, antes de qualquer julgamento, fica a provocação. Será que essa história fala apenas de homossexualidade? Ou será que fala, na verdade, sobre quem nós somos como espécie e sobre o preço que pagamos para construir sociedades? Imagine que você volta no tempo, está diante de uma tumba do Egito, há mais de 4.000 anos. Nas paredes, 2 homens são retratados lado a lado em gestos de intimidade. Quem eles eram? Amantes, amigos, servos do faraó? Ou tudo isso junto? Agora corte a cena. Você está em Atenas. Um banquete. Homens bebem vinho, discutem filosofia, recitam poemas. Platão se levanta e diz: o amor entre iguais é a escada para a beleza eterna. Mas antes que você se encante demais, mude de cenário. Uma praça medieval, uma fogueira arde. Homens acorrentados são queimados vivos sob o grito de pecadores. O mesmo amor que já foi celebrado como divino, agora é julgado como crime contra Deus. Essa é a jornada que vamos percorrer. E a pergunta que vai nos perseguir é simples. O que muda mais rápido, o amor humano ou a forma como a sociedade decide enxergá-lo? Eu continuo daqui. Talvez meu amigo volte depois. Vamos viajar ao Egito, à Mesopotâmia, Grécia, Roma. Se você acha que a homossexualidade é uma invenção do século XX, precisa repensar. No Egito, Khnumhotep e Nyankekhnum foram enterrados juntos como marido, e maridos seriam séculos depois. Na Grécia, o amor entre homens era parte da educação de elites. Em Esparta, dizia-se que soldados que amavam lutavam até a morte lado a lado. E Roma? Roma nunca teve pudor. O imperador Adriano chorou tanto pela morte de Antínoe que mandou erguer estátuas em sua memória por todo o império. Um homem transformado em Deus, por amor. Mas cuidado! Mesmo nesses tempos, a aceitação era cheia de regras. O amor entre iguais era permitido, desde que você fosse cidadão, livre, poderoso. A aceitação variava por classe, papel social e poder. O mesmo ato que era tolerado entre aristocratas podia ser condenado se praticado por escravos. Para escravos, ou para quem fosse visto como submisso, a mesma prática podia significar humilhação. O amor era político e corpo também. Com a igreja,
veio o pecado. Com o cristianismo, tudo mudou. Versos do Levítico e da Carta aos Romanos foram interpretados como proibição absoluta. O que era rito, poesia e filosofia virou pecado mortal. Imagine estar na Idade Média. Um boato é suficiente para te levar ao tribunal da Inquisição. O veredito? Sodomia. A pena? Muitas vezes a fogueira. Mas a história nunca é tão simples. Nos manuscritos, nos cantos populares, nos registros escondidos, a atração entre iguais continuava. Resistia. O amor se tornava clandestino. E aqui surge a primeira polêmica para você pensar. Se era tão condenado, por que a igreja e os tribunais falavam tanto sobre isso? Será que o silêncio não era a maior prova de que esse amor nunca deixou de existir? Na Idade Média, a homossexualidade foi rotulada como pecado contra a natureza. A Inquisição perseguiu homens e mulheres acusados de sodomia. Cidades criaram fogueiras públicas e o silêncio se tornou a única forma de sobrevivência. Documentos da época mostram que, apesar da perseguição, os tribunais eram sobrecarregados de casos. Prova de que o amor entre iguais persistia, mesmo sob terror. Religião e lei seriam, por séculos, os grandes arquitetos do que se permitia sentir e expressar. Textos sagrados foram interpretados como lei moral, e essas interpretações mudaram o curso de vidas. Pensadores cristãos como Agostinho e outros reforçaram leituras do Levítico e histórias bíblicas como base moral, articulando sexualidade, pecado e desejo de maneiras que moldaram o direito canônico e a ética social por milênios. O impacto social na construção normativa da sexualidade pelas religiões instituiu padrões de família, sucessão e moral pública, marcando com estigma práticas que escapavam ao modelo reprodutivo heterossexual. Com a chegada do Renascimento e Iluminismo, ambos ficam entre arte e razão. No Renascimento, o corpo voltou a ser celebrado. Pintores como Leonardo da Vinci e Michelangelo foram acusados de relações homoafetivas, ainda que em segredo. Na arte, a beleza masculina reaparece como símbolo de perfeição. No Iluminismo, pensadores como Montaigne e Voltaire criticaram a intolerância e defenderam a liberdade individual. Surgiu a ideia de que a moral sexual não era divina, mas construída por sociedades. Filósofos apontaram: se o amor entre iguais sempre existiu em diferentes culturas, talvez o erro não estivesse no sentimento, mas no dogma que o condenava. No século XIX, a ciência tentou catalogar. Termos como inversão sexual surgiram, classificando a homossexualidade como doença. Isso reforçou estigmas, mas também abriu debates. Freud descreveu a sexualidade como algo fluido. Nietzsche atacou a moral cristã, sugerindo que era uma invenção para controlar corpos e desejos. Antropólogos mostraram que em várias culturas, indígenas, africanas, asiáticas, existiam papéis reconhecidos para pessoas homoafetivas, muitas vezes ligados ao sagrado. No século XX, as guerras mundiais obrigaram milhões a lutar em silêncio. Após a guerra, porém, veio a explosão. Em 1969, a revolta de Stonewall, em Nova York, acendeu o movimento moderno LGBTQI. Pela primeira vez, a comunidade respondeu com resistência aberta à violência policial. A era contemporânea chegou e com ela direitos, polêmicas e futuro. Hoje, a homossexualidade continua sendo o espelho da humanidade. Em muitos países, casais podem casar, adotar, ter direitos iguais. Em outros, ainda é crime, e em alguns, punida com morte. Cada conquista gera debates. Liberdade contra tradição, direitos contra dogmas. A pergunta central é a mesma de sempre: até onde vai a moral coletiva e até onde vai a liberdade individual? O impacto é profundo.
A forma como sociedades lidam com a diversidade sexual mostra sua própria maturidade. Onde há respeito, florescem cidadania, arte e inovação. Onde há repressão, sobram silêncio e medo. O modo como tratamos a diferença revela quem somos. O amor entre iguais não é desvio, é memória da própria humanidade. Desde templos do Egito até tribunais internacionais, o amor entre iguais atravessou milênios. Foi divinizado, demonizado, silenciado e celebrado. Ele não é uma invenção moderna, nem uma moda. É parte da humanidade, tão antiga quanto a própria ideia de sociedade. No fundo, esta não é só a história da homossexualidade. É a história de como lidamos com o diferente, de como criamos dogmas e depois os quebramos, de como reinventamos o que significa amar e ser humano. E talvez quando desvelamos esse véu escondido, percebamos algo maior, que a verdadeira luta nunca foi apenas sobre amar alguém do mesmo sexo, mas sobre a liberdade de ser.